Sejam muito bem-vindos a mais uma série nesse canal. Hoje a gente inicia uma nova série. Nós vamos falar sobre experiências sobrenaturais com Deus. Gente, hoje eu trouxe a Marcela de Bossan. Ela é uma amiga minha pessoal. Nessa série eu vou trazer empreendedores também, para conversar contigo sobre experiências sobrenaturais. Na verdade, não somente empreendedores, mas a maioria deles serão. Eu e a Marcela, a gente conversa bastante sobre essas experiências que a gente tem com Deus e eu percebo que vários de vocês ainda não têm uma experiência sobrenatural com Deus. E eu vejo vários de vocês tendo desejo, tendo fome sobre novas experiências, sobre algo além da teoria, algo na prática, com o Senhor Jesus, uma revelação na prática. O apóstolo Paulo ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando a gente fica muito preso na letra, a gente fica meio rígido, mas quando somos movidos pelo Espírito, aí, meu bem, aí o negócio é completamente diferente. Então, vamos lá. Já curte esse vídeo? Se você está assistindo o vídeo e você não curte, eu estou de olho em você. Pode curtir, não pode botar o like aí nesse vídeo para que esse conteúdo alcance mais pessoas e mais pessoas possam receber a palavra também. Já deixa o teu like. Faça suas perguntas, queremos te ouvir e vamos responder as perguntas de vocês também nos próximos episódios. Então vamos lá. Má, seja muito bem-vinda. Eu estou empolgada. Eu vou deixar a Má se apresentar um pouco, ela vai falar quem ela é para vocês e a gente vai começar com as perguntas profundas. Má, fala um pouco de você. Olá, é uma honra estar aqui com você, estreando esse quadro maravilhoso. E para quem não me conhece, meu nome é Marcela de Bossan, sou maquiadora, empreendedora também, empresária, já aí nesse ramo há quase 10 anos, e também filha de Deus, né? Serva de Deus. E tem uma história muito especial com a Milena, porque a Milena, além de amiga, também é terapeuta. Então, são muitas trocas que nós temos aí ao longo dessa jornada. E acredito que vai ser muito bom ter essa troca aqui para a gente conversar um pouco sobre as nossas experiências, né, tanto espirituais, enfim, e também trazer um pouco desse olhar de empreendedorismo. O que você assim, considera que é uma experiência impactante que você pode compartilhar com as pessoas? Tipo, cara, esse momento aqui foi um momento bem assim, divisor de águas, numa experiência de fato que eu tive, eu pude ver Deus, eu pude sentir e mudou completamente a sua vida. O que vem na tua mente quando a gente fala sobre experiência sobrenatural? Eu acho que a experiência sobrenatural, principalmente, é quando acontece algo com você que você sabe que sozinha você não conseguiria de jeito nenhum. E uma experiência que eu tive recentemente foi algo que eu não pedi para Deus e aconteceu, né? Eu acredito que Deus ele determinou isso. Mas no ano passado, foi bem pro final do ano, eu estava em casa, trabalhando em casa, assim, fazendo as coisas, e de repente uma pastora me ligou. E essa pastora me ligou, a gente já conversava há um tempo, já falava, e eu já tinha falado para Deus que eu tinha muito interesse em fazer alguma ação social, em fazer algum projeto, mas eu não sabia o que era. E essa pastora me ligou, eu tava sozinha, e ela falou para mim, Marcele, Deus te chama para você tomar ação. Você precisa hoje ir, né, em algum lugar. Hoje, mulheres estão precisando ouvir sua palavra, precisando de uma. Realmente que você fale com elas, que deixe Deus te usar. E naquele momento eu fiquei assim, como assim, meu Deus? Como que eu vou sair assim? Mas eu vou para onde? E ela falou para mim, olha, ora. E é um ambiente, ela falou para mim, é um lugar que tem mulheres que elas estão precisando, pede para Deus te dar direcionamento, mas tem a ver com o câncer. E ela falou para mim, tem muito a ver com restauração e tudo mais. E aí, naquele momento me veio na minha cabeça o Inca, porque já era um ambiente que eu queria ir. Ela falou especificamente que tem a ver com câncer, tipo, foi específico. Ela falou isso. Eu não lembro agora exatamente se ela falou sobre câncer. Eu lembro que foi alguma coisa sobre restauração e mulheres que estavam precisando de restauração. Eu não lembro exatamente se foi o câncer, mas veio na minha cabeça o Inca. Porque o Inca já era um lugar que eu queria ir. E não sei porquê, acho que Deus estava colocando aquilo no meu coração. E aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu vou orar e vou ver o que está acontecendo aqui. Então, eu comecei a orar e aquele desejo do Inca do meu coração, né, de vir. Chamei uma amiga para ir comigo. E naquele momento que eu conversei com ela, que eu fui falar com ela, eu comecei a falar, Senhor, me dê direcionamento sobre qual lugar ir, porque eu não sei, não faço ideia. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou falar o quê?
Eu nunca fiz isso. E quando eu estava orando, vieram uns nomes na minha cabeça. Eu nunca vou esquecer. Maria, veio o nome de Maria, Jéssica, e agora eu não lembro qual era o outro nome que tinha vindo na minha cabeça. Mas sabe quando você está orando e vem aquele nome na sua cabeça? Ok. Na hora, eu nem me liguei nisso. E antes de sair de casa, que eu convidei essa amiga para ir comigo também, ela também tem essa conexão com Deus. Na hora que nós estávamos saindo de casa, eu comentei com ela. Eu falei, olha, na hora que eu estava orando, vieram 3 nomes na minha cabeça. E eu falei para ela. Mas até então, ok. E quando eu saí de casa, eu falei, Senhor, hoje eu não quero pedir para que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me use para eu abençoar a vida de alguém. E a gente foi orando, né? Fui falando com essa pastora, conversando, fui orando, Senhor, me mostra o que o Senhor precisa e tudo mais. E aqui no Rio de Janeiro tem vários INCAs, né? Tem vários hospitais. Mas aí a gente falou, qual que é o hospital? E aí a gente conversando com ela e ela nos orientando, nos ajudando. Ela, não, vai naquele hospital ali XY. E a gente foi direto nesse hospital do INCA, que era aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente chegou lá, nós não conseguimos subir, porque tem autorização e tudo mais. A gente chegou na calçada, mas tinha algumas mulheres ali na calçada. Só que a gente ficou um pouco assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz? A gente ligou para a pastora. A pastora, não, fica aí, permanece aí, continua orando, que em algum momento Deus vai falar com vocês. Não deu outra, Milena. Passou um tempinho, nisso desceu uma senhorinha, estava junto com o filho e o neto, e ela estava chorando muito, assim, ela... Meu Deus, na verdade, desceu não, ela chegou para entrar no INCA, só que o INCA não tinha vaga. Nisso que ela chegou, ela começou a chorar muito, gritando muito: Deus me ajuda, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi até arrepiada de falar. E aí, naquele momento, eu com essa minha amiga, a gente foi lá, começamos a orar por ela. Qual que é o seu nome? Aí ela, Maria. Gente, na hora eu não acreditei. Eu olhei assim, eu só olhei para essa minha amiga, ela olhou assim para mim, ela, meu Deus, eu fiquei quieta. E aí a gente foi orando, não, o Senhor tá com você. Aí ela, por favor, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, tá doendo muito, eu não vou aguentar. Aí nisso a gente foi orando, conseguiram uma vaga para ela, graças a Deus ela conseguiu subir. E depois, na hora que nós estávamos sentadas ali, chegou uma outra senhorinha também. E sabe quando você olha para a pessoa e você vê que essa pessoa ela ela precisa de algo, ela estava com um olhar assim muito triste, um olhar muito perdido. Então naquele momento a gente sentou ali do lado dela, a gente começou a conversar com ela e tudo mais. E a gente perguntou: o que que a senhora está fazendo aqui? Ela, eu vim visitar minha filha e tal. E conversando para lá e para cá, ela falou: o nome da minha filha é Jéssica. E aí mais um nome. E na hora que ela falou, eu comecei a ficar com vontade de chorar. Porque eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Eu mesma não estava acreditando que eu estava vendo. Enfim, ali a gente conversou bastante. A filha dela desceu do INCA. A filha dela foi visitar uma outra filha dela. Então, assim, esse nome Jéssica não era nem a filha que estava no hospital, era a filha que estava indo visitar. Então, naquele momento que ela desceu, a gente conversou bastante, a gente orou juntas ali, perguntei se podia orar por elas. E essa filha dela, que se chamava Jéssica, na hora que ela me olhou, foi muito interessante, porque sabe quando você olha para uma pessoa e a pessoa parece que, não sei, parece que ela te conhece, você vê um brilho no olhar diferente. Ela ficou super agradecida por a gente estar ali naquele momento, ter orado por ela, porque ela tinha acabado de receber a notícia de que a irmã estava com câncer. Então, assim, foi muito forte ali. Então, essa experiência, para mim, mexeu muito comigo, porque, assim, eu nunca tinha passado por isso. E daí, quando elas foram embora, eu só sentei e eu falei assim, Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu falei, gente, tô ficando maluca. Eu falei assim, gente, o que que é isso? Eu falei, Deus, o que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, tô ficando maluca. E daí, daquele dia ali, eu falo que a minha vida foi completamente diferente, sabe? E naquele dia, acho que no dia seguinte, eu tive uma experiência também que eu comecei a orar em línguas para Deus. E assim, foi sobrenatural. E ali naquele momento, eu acho que eu escutei Deus falando para mim o seguinte, que eu precisava realmente acreditar nas coisas sobrenaturais dele, porque por muito tempo eu não acreditava quando eu escutava um pastor, um profeta, alguém falando, que teve uma visão, eu sempre ficava com o pé atrás. Só que aí, quando aconteceu comigo, eu falei, gente, isso realmente existe, isso aqui realmente é muito real. E eu senti Deus o tempo todo falando, é exatamente isso, é o meu poder. Eu te dei para você provar, para você ver que realmente eu tenho poder, né? E eu faço coisas sobrenaturais. Então, desde aquele momento ali, a minha vida, eu falo, minha vida mudou completamente. A minha relação com Deus, a minha intimidade com o Espírito Santo. Cada vez mais eu busco ter essa intimidade. Mas, assim, foi muito impactante. Foi muito impactante. Você já passou por algo assim, meio louco?
Eu já passei por algumas doideiras, mas assim, tipo, de vir o nome da pessoa, cara, é muito doido. E não, eu tenho um negócio, assim, não foi comigo, né? Mas essa semana aconteceu. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, segura, fica até o final, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Porque tu falou agora, eu lembrei. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas também. Tipo, isso aconteceu de repente. Foi, de repente. E aí, tipo assim, Na verdade, assim, eu já estava nesse processo de buscar mais intimidade com Deus, né? De buscar mais intimidade. Mas a pastora, ela tinha falado para mim o seguinte, Marcele, Deus quer o seu posicionamento. Ela falou, Deus quer o seu posicionamento porque Ele quer fazer muitas coisas na sua vida, só que Ele requer o posicionamento. Então ela falou, vai lá, se posiciona. E ela também me instruiu a resolver outras questões emocionais da minha vida e tudo mais, que foi bem importante. então, tipo assim, tu tava tendo um acompanhamento com ela tava te acompanhando, e aí ela tava te trazendo algumas direções espirituais, que foi te trazendo essa perspectiva de, assim, Deus tem mais pra gente. Exatamente. Daí a gente tira o primeiro aprendizado, né, sobre a importância de você estar conectado com outras pessoas que já carregam aquilo que tu deseja. Então tem muita gente que fala, Milena, como é que eu me aproximo mais de Deus? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que aquilo outro? Gente, se conecte com pessoas, seja direcionado por pessoas que já carregam aquilo que tu busca, que já vivem aquilo que você quer viver. Porque talvez se não fosse ela te conduzindo, né, Mar? Talvez você não teria esse posicionamento. Então, pessoas nos ajudam a nos posicionar. Quando a gente está sozinho, é muito fácil da gente cair numa zona de conforto. Mas quando a gente está conectado com uma outra pessoa, com novas visões, com novas perspectivas, com novas experiências, é muito mais fluido e natural da gente sair dessa zona de conforto e começar a nos posicionar e, de fato, viver o sobrenatural. É, E aí, tipo assim, você falou que no dia seguinte você orou em línguas, foi a primeira vez que você orou em línguas? Foi a primeira vez. Ela falou que foi a primeira vez. A gente tá dividindo o microfone, daqui a pouco isso vai melhorar, tá, gente? Era só pra sair do papel o objetivo. É isso aí, antes feito que perfeito. Faça, tá maravilhoso. Antes feito do que perfeito, façam, está maravilhoso. É... Ai, Jesus, eu sou terrível. Vamos lá. Voltando para a linha de raciocínio. E aí, foi a primeira vez que você orou em línguas. E conta como é que foi? Como é que foi para você, tipo, essa experiência? Você tinha dúvidas sobre a oração em línguas também? Você achava que era forçação de barra? Como é que foi para você orar em línguas pela primeira vez? Na verdade, orar em línguas nunca foi algo que eu pedi pra Deus. Eu nunca cheguei a pedir. Eu sempre achei interessante, mas eu confesso que um tempo atrás eu tinha medo. Tinha medo? Mas assim, essa experiência que eu tive lá no Inca foi ao mesmo tempo muito impactante, ao mesmo tempo foi também um pouco que me deu muito medo. Me deu muito medo no sentido porque lá, quando você está envolvida lá naquela questão do Inca e tal, ele está lidando com pessoas que estão próximas à morte. É algo um pouco pesado, assim. E eu, por não ter preparo, quando eu fui com essa minha amiga, a gente abraçou a pessoa, a gente colocou a mão na cabeça da pessoa. Então, assim, são coisas que absorvi muito. Então, quando eu voltei para minha casa, eu tive muitos sonhos, eu tive muitas revelações, eu tive, assim, eu realmente vivi uma batalha espiritual muito grande que eu nunca tinha vivido na minha vida. E eu era uma pessoa que eu morria de medo de ver coisas do inimigo, né? Coisas assim, de libertação e tudo mais. Mas foi ali que Deus me tratou também. Porque ali eu vivi uma batalha muito grande e eu vi que Deus estava comigo. Então, a partir daquele momento que eu estava vivendo essa batalha, foi quando eu comecei realmente a falar em línguas. Foi numa noite que eu estava orando e daí veio e eu comecei a falar. Eu senti o Espírito Santo muito forte, né, dentro de mim. E a partir daquele momento eu vi assim, Deus está aqui comigo, eu não tenho mais medo disso, acabou. Não tenho mais medo, não tenho mais medo de buscar sobre isso. Então ali foi realmente, eu vejo que foi uma libertação para mim, uma cura para mim também. Olha só que interessante que ela falou sobre a questão da oração em línguas. Ela falou em línguas pela primeira vez depois dessa experiência impactante. E aí ela estava falando que ela absorveu muito a carga, né, espiritual do ambiente, das pessoas e tudo mais. E por que eu acho interessante ela ter orado em línguas no dia seguinte de tudo isso? Porque a oração em línguas é uma ferramenta de edificação própria. As pessoas que não acreditam na oração em línguas,
Quando a gente traz esse argumento de que é uma ferramenta de oração e de edificação própria, as pessoas elas tendem a colocar como se isso fosse inválido, como se fosse desnecessário. Só que olha só como Deus é bom. Ela estava se sentindo sobrecarregada espiritualmente por conta da experiência, só que a oração em línguas que edifica você fez com que ela soltasse essa carga. Então, realmente, será que é algo inválido? Será que é algo desnecessário? Será que não tem um pinguinho de orgulho, não, quando a gente traz essa perspectiva de irrelevante? Irrelevante para quem? Para você que se acha o bonzão? Irrelevante para quem? Então, o Espírito Santo ele não pode te tomar e você sentir paz, alegria, você acessar num novo nível espiritual o fruto do Espírito. Para vocês pensarem, só um pouquinho. Gente, é porque vocês sabem que eu sou um pouco estressada com isso. Aí eu me irrita. Tá, mas tem dois melhores. Ah, mas se tem dois. Eu vou ficar quieta, porque senão você fala só disso agora. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas aí, Má, você falou que você tinha medo de orar em línguas. Como assim? Fala um pouco mais disso. Na verdade, eu não sei se é medo a palavra, mas eu falo que quando Deus fez eu passar por toda essa situação, ele me quebrou. Porque eu falava assim, quem sou eu? Eu falava assim, quem sou eu pra estar. Eu falei, Deus, o que que é isso? O que que é isso aqui? Porque eu não sei nada disso. Eu até falei, caramba, eu preciso estudar sobre isso porque eu sou uma leiga. Eu falo, não sei nada sobre o assunto. Mas a questão não é o medo. Eu sei que eu vejo muitas pessoas falando, eu quero orar em línguas, quero orar em línguas e tal. Isso nunca foi um desejo que estava dentro do meu coração. Não por não achar desnecessário, talvez é porque eu também não tinha a visão espiritual que eu tenho hoje, Não entendeu? tinha acesso, né? Não tinha acesso ao Não conhecimento. tinha conhecimento, não tinha experiência. Exatamente. Então, eu achava que oração em línguas era dom. Por exemplo, Deus te deu um dom de oração em línguas e você vai ter. Eu não tenho esse dom. Eu achava que eu não tinha isso, entendeu? Até acontecer. Aí eu, meu Deus. E nossa, foi uma benção, assim. Foi muito impactante para mim, porque foi o que eu falei. Para mim foi transformador. Ali realmente eu vi o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dessas pessoas que estavam lá. E Deus me usando de uma forma que eu jamais imaginei. Eu falei, caramba, como que isso aconteceu? Eu achei que eu estava ficando maluca. Ver o nome da cabeça na pessoa e realmente era. E ali Deus confirmou, tá vendo? Sou eu mesmo, então você tem que acreditar. É forte. Ela falou da questão do dom, vou só pontuar isso com vocês. Eu achava que era um dom. Aqui no canal já tem outros vídeos onde eu ensino para vocês com bastante profundidade sobre essa questão da oração em línguas. A oração em línguas, existe a oração em línguas como ferramenta de edificação própria e existe o falar em línguas, que pode ser idioma, que pode ser uma pessoa falando em línguas mesmo, outro idioma que a gente não entende, e vem uma outra pessoa com discernimento, com discernimento da oração e consegue fazer a interpretação. Então, a oração em línguas como ferramenta para edificação própria é para todos. Agora, as outras modalidades, sim, é um dom específico que determinadas pessoas podem acessar, podem receber de Deus, vamos dizer assim. E a oração em línguas como ferramenta de edificação própria é algo que você acessa. A gente costuma dizer o seguinte: o Espírito Santo ele te dá as línguas, só que é você quem fala. Tem gente que acha que quando o Espírito Santo vier sobre ela, ela vai ser completamente tomada e vai simplesmente falar. Você precisa abrir a boca e falar. Então, tem momentos onde vai ser algo estrondoso, sobrenatural, incontrolável, e vai ter momentos onde você vai ter que intencionalmente falar. Com você foi de que forma? Mas foi assim, tipo assim, só saiu ou tipo veio as línguas na tua mente, você teve essa barreira assim de conseguir falar ou não, ou foi uma coisa que fluiu mais facilmente? Como é que foi? Não, eu tive essa barreira aí. Na hora veio, e daí você. Às vezes por um momento eu falo, será que é pra eu falar? Eu tô ficando maluca, é coisa da minha cabeça.
Aí eu fui falando uns pouquinhos assim, e aí eu. Só que é exatamente o que você falou: se você não deixar fluir, você acaba travando. Tanto que isso foi algo que depois, com o tempo, eu fui evoluindo também com a ajuda da Milena, e ela sempre me explicando: bota pra fora, fala, não se trava. Mas no início eu fiquei meio assim: não, eu tô falando em línguas. É isso aqui mesmo. Ou eu tô inventando coisa na minha cabeça. Mas aí depois foi fluindo aos pouquinhos, assim. Quando isso aconteceu, você sentiu o Espírito Santo trabalhando dentro de você? Como é que foi, assim, de forma na experiência, no sentimento, na sensação? Como que foi pra você? O que que você acha, assim, que mudou pra você? Tanto da experiência do Inca, de ter esse direcionamento da pastora, de ter tido essa decisão, de ter tido essa ação, e depois ter sido contemplada com a presença do Espírito Santo. Como é que foi isso pra você e o que que você percebe, assim, de transformação depois desses acontecimentos? Na hora que isso aconteceu, eu fiquei toda arrepiada, né? E eu tava sentindo como se eu estivesse fora do meu corpo. Uma sensação que, às vezes, quando eu tô em oração, e sentindo muita presença do Espírito, quando eu fecho os olhos é como se eu estivesse fora do meu corpo. Não sei explicar, é uma sensação meio doida. Mas toda essa experiência, eu acho que fortaleceu realmente a minha conexão com Deus, né? A minha intimidade com o Espírito Santo, porque eu falo que eu sou cristã desde novinha, mas a intimidade mesmo, eu acho que a vida com o Espírito Santo, essas experiências que você tem de direcionamento, de você realmente entender, será que isso aqui é uma direção de Deus, isso aqui não é uma direção de Deus? Isso mudou totalmente para mim. Então, hoje eu digo que assim, tudo que eu fizer na minha vida eu peço direção de Deus e hoje eu consigo identificar muito melhor o que vem de Deus e o que não é de Deus, né? Ou o que pode ser uma coisa da minha cabeça. Então, eu acho que essa conexão, essa intimidade com o Espírito Santo mudou para mim completamente. É como se levasse uma sensibilidade espiritual, né? Discernimento. E aí as pessoas que não acreditam. Gente, eu tenho todo o respeito, tá? Aqui eu falo pra quem tem barreira, mas quer acreditar. Você que não acredita, tá tudo bem. Tu pode ir pra outro vídeo, vai lá estudar sobre o que tu acredita, não tem problema nenhum. Continuamos sendo amigos em Cristo, irmãos em Cristo, tá tudo bem. Mas eu quero falar com você que quer ter mais experiências com Deus, com você que quer ter um novo nível de relacionamento. A Marcele falou que toda essa experiência, ou falar em línguas, transformou no sentido de sensibilidade. Então é isso também que a oração em línguas como ferramenta de edificação própria traz para a nossa vida. A sensibilidade de discernir, de perceber. Não é algo que a gente é consciente, assim, racionalmente consegue explicar. É uma parada no espírito, né? É sobrenatural. É sobrenatural, tipo assim, não tem como explicar com palavras, é só você viver, aí você entende o que a gente está falando. Se você ainda não teve uma experiência como essa, é mais difícil de tu compreender, tu não compreende com a tua alma, tu compreende com o teu espírito. Por que que tem muita gente que não consegue acessar experiências como essa? Porque a alma grita muito, o controle, a soberba, o orgulho, como a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Então, gente, é literalmente se abrir para a experiência. Será que se a Marcele ela não tivesse ouvido a pastora, aqui no caso uma pastora, mas poderia ser qualquer tipo de pessoa. Tipo, eu não sou uma pastora, eu sou uma mentora, eu sou uma psicanalista que fala do reino. Não se prenda também a um título específico, mas se ela não tivesse ouvido esse direcionamento, será que teria acontecido essa transformação? Então a gente entende, Maio, assim, eu percebo que a gente também precisa dar o nosso passo, né? A gente precisa entrar num lugar de obediência, de continuar buscando, de continuar nos posicionando. Foi que a pastora falou para ela, Marcele, Deus quer um posicionamento seu. Então a gente entende que se a gente não se posiciona, a gente não consegue viver novos níveis. Algo interessante, Má, que às vezes as pessoas elas falam muito para mim. Elas falam assim, Milena, eu não sei o que está acontecendo, que, cara, eu não consigo mais sentir Deus. Eu já tive uma fase onde eu sentia muito e fazia, acontecia e tinha discernimento e lia a Bíblia, eu entendia tudo. Só que agora parece que eu não consigo mais ter isso. Geralmente, quando isso acontece, assim, por a minha experiência própria, né? Pode ser outros motivos, mas geralmente, falando de uma forma ampla, quando você chegar nessa fase, é como se você tivesse batido a cabeça no teto. Você alcançou um platô. Deus, ele quer mais de você. Ele quer um novo posicionamento, um novo nível de busca, uma nova postura.
mais profundidade. Má, você falou de mais profundidade, eu lembrei de uma pergunta que eu tinha para te fazer. Você falou que você sempre foi da igreja desde pequena, mas agora que você está tendo essa questão de uma intimidade maior com Deus, com a tua experiência, o que você considera que é ir para a igreja, conhecer a Deus, lidar com Ele ali e ter mais intimidade? Qual é a diferença desses dois e o que mudou na tua vida é, quando você teve essa virada de chave? Com certeza criar relacionamento com o Espírito Santo. Porque eu ia para a igreja, eu tive encontro com Deus e tudo mais, seguia muito aquilo que pai e mãe fala, né? Mas exatamente, se você não mantém um relacionamento com Deus ali, de ler a Bíblia, de fazer um jejum, de escutar um louvor, de orar, você esfria. Porque eu falo que você tem intimidade com o Espírito Santo é igual você ter relacionamento com uma pessoa, é uma pessoa. Então você tem que estar sempre nutrindo isso. Então, isso que eu aprendi, porque eu percebi que durante um tempo eu era religiosa. Né? Então, eu ia para a igreja, mas sabe quando você vai para a igreja e você fica assim, tipo, tá, tô indo por ir, né? Então, durante muito tempo da minha caminhada foi assim. Então, eu sei que Deus permitiu para que eu passasse por várias situações da minha vida, difíceis também, para que realmente Ele fortalecesse esse relacionamento, né? Que eu fortalecesse esse relacionamento. E algo que eu acho muito importante falar também que faz total diferença, eu acho que para qualquer pessoa que quer viver isso, é tratar o emocional. Porque o meu emocional, eu acredito muito. Isso foi algo até que a pastora falou para mim. Ela falou para mim, Deus quer te posicionar, mas existem coisas que você precisa fazer na tua vida, existem perdões que você precisa liberar, existem pessoas que você precisa conversar para que Deus abra espaço para Ele fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Enquanto você não se posicionar e fizer isso, não tratar isso, Ele não vai te curar. Então, eu precisei passar por essa cura emocional, porque eu tinha perdão que eu precisava liberar, tinha várias situações da minha vida que me impediam de viver essa experiência sobrenatural com Deus. Então, foi algo que realmente eu também precisei ser tratada, não só espiritualmente, mas emocionalmente, através de terapia, né, através de estudo, de autoconhecimento, porque aí eu sinto que quando a gente realmente trata e cura, principalmente a nossa identidade, porque quando você está fora, quando você não tem de fato clareza da sua identidade em Cristo, você não consegue acessar essas experiências. Então isso fez assim para mim total diferença. Gente, eu não sei se vocês conseguem pegar com profundidade os detalhes de quanto que isso é Cara, o quanto que isso é. Tem nem palavras. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo ele esteja sondando no teu coração para você entender isso que a gente está falando aqui, isso que a Marcela está trazendo como uma profunda revelação. Porque o dia que tu entender isso, a tua vida ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Por muito tempo, a igreja tratou somente a parte espiritual e a parte almática das emoções, dos sentimentos, era visto como não, psicólogo, terapia, não terapia só para quem é maluco, não, hora que Jesus vai te curar. É óbvio que Jesus ele nos cura. Só que se eu não tenho entendimento sobre traumas, sobre bloqueios, sobre questões emocionais, comportamentais que eu carrego, se eu não tenho conhecimento, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou acessar um novo nível? A tua visão sobre você mesmo interfere na forma que você lê a Bíblia, interfere na forma que você vê as pessoas, interfere na forma que você vê se você vai ser uma pessoa religiosa ou não. E isso a gente está falando de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de uma transformação, você com você mesmo. Eu sempre digo que o Espírito Santo ele acelera processos, ele acelera resultados. Só que, gente, quanto mais revelação de identidade a gente tem, quanto mais eu sei quem eu sou, e quanto mais eu uno isso com o conhecimento que eu tenho de quem eu sou, não somente Milena como pessoa, como humana, mas quem eu sou em Cristo, é surreal. A tua ótica, a tua visão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre propósito, sobre servir, sobre viver o reino é completamente diferente. Completamente diferente. E sabe algo que acontecia comigo, Mi? Existe algo que acontecia comigo que era assim. Por exemplo, vamos falar aqui sobre rede social, posicionamento, empreendedorismo e tudo mais. Eu falava às vezes de Deus, de Jesus
para as minhas clientes, para as pessoas que estavam próximas a mim e tudo mais, mas eu tinha muita resistência de trazer isso na rede social. Primeiro que eu tinha, olha só para você ver, quando a gente não está com a nossa identidade em Cristo mesmo, quando a gente não tem esse relacionamento com Deus, a gente olha para aquele lugar errado. Eu pensava assim: nossa, eu acho muito legal quem se posiciona na internet, quem fala de Deus, só que eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso porque a partir do momento que eu vou falar de Deus, eu preciso mostrar uma perfeição, porque se eu errar já era. Então, eu me preocupava muito mais com o que os outros iam pensar de mim. Ah, se eu falar de Deus, se eu errar, vão tacar pedra em mim porque eu não posso errar, porque sou crente, sou cristã, não posso falar de Deus. E Deus foi me tratando nisso, né? E hoje eu entendo. Não é sobre perfeição, porque não existe ninguém perfeito, mas entender que nós estamos aqui para realmente servir e levar a palavra dele. Existe uma frase que eu escutei há pouco tempo que eu achei incrível, que é o seguinte: o nosso modo de viver, né? O seu trabalho, ele é um modo de vida. Mas o viver mesmo em Cristo é o que você faz na tua vida, em qualquer ambiente que você esteja, em qualquer profissão que você esteja. Então, isso foi algo que realmente falou muito no meu coração e que foi transformador. E hoje eu falo mesmo, não tenho preocupação. Falei, se gostar, gostou. Se não gostar, tudo bem. Mas isso foi algo que realmente eu precisei ser tratada de dentro para fora. E tem muito a ver também com essa transformação da identidade. Muito legal você falar isso, Má, porque isso, isso que ela disse traz de forma prática a questão de cuidar das emoções e entender a identidade em Cristo. Porque, olha só, aqui nisso que a Marcela trouxe, a gente consegue ver uma religiosidade no pensamento antigo, uma religiosidade e uma questão emocional também, uma questão almática. Religiosidade no sentido de eu tenho que ser perfeita porque eu não posso errar quando falar de Jesus. Quem disse? Como assim não posso errar se eu for falar de Jesus? Eu tenho que demonstrar uma perfeição. Ao mesmo tempo que é uma religiosidade, também é uma ferida na alma. Uma ferida que diz, eu não posso errar. Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser perfeita. E aí isso desenvolve uma necessidade de aprovação. Desenvolve uma necessidade de aprovação. Peraí, eu tenho que ser boa para que as pessoas reconheçam que eu sou boa. Mas quando a gente fala de reino, o Senhor ele te aceita do jeito que você é. Na forma que você está. Isso não significa que você não vai ser transformado. Mas o Senhor, ele tem paciência com o teu processo. Quem não tem paciência é a gente, porque a gente é bloqueada, porque a gente é exigente, porque a gente tem um monte de ferida, porque a gente quer ser perfeito, porque a gente isso, aquilo, aquilo. Aí a gente não tem paciência com processos que Jesus está falando assim, calma, meu filho, eu te amo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Senhor, eu vejo assim, eu imagino Deus lá de cima olhando pra gente e fala assim, meu filho, eu tô tão feliz com teu avanço, com cada etapa, com cada superação, com o teu sim, com a tua decisão de se desafiar, de se por amor a mim, meu filho. Então, gente, Deus ele se alegra muito disso. Da nossa decisão, do nosso posicionamento, da nossa postura. Eu não preciso exigir perfeição de mim. E aí entra naquele ponto que eu falo com vocês sempre, quanto mais eu aceito, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu tenho coragem para olhar para as minhas falhas, para as minhas vulnerabilidades, aí sim eu entro no lugar de entregar para Jesus a transformação que ele pode acelerar, o processo que ele pode me conduzir. Eu largo completamente a necessidade de performance e eu coloco as minhas vulnerabilidades nele, com a confiança de que ele vai terminar a boa obra que ele começou. Gente, então vamos ficar por aqui. Foi muito legal ter esse primeiro episódio. Muito bom, foi muito bom trazer essa sua história para a galera. E eu espero que você sente aí um pouquinho, comece a desenhar, escreve no papel aí. Quais novos posicionamentos eu posso trazer para minha vida espiritual? Quais são novos hábitos? Quais disciplinas espirituais eu posso trazer para minha rotina para elevar o meu relacionamento com o Espírito Santo? Com quais pessoas eu posso me conectar? Pessoas que já carregam aquilo que eu desejo para me desenvolver, para chegar mais perto de Deus. Que mensagem final você tem para a galera? Deixa aí uma mensagem de desenvolvimento, de fé, de esperança para a galera. O que você tem para dizer para eles?
Bom, a frase que eu acho que é um pouco manjada, todo mundo já sabe, mas é coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida, em tudo, tudo, em todas as suas decisões, porque eu falo como empreendedora. Por muito tempo a gente tem costume de separar, é um momento de Deus, um momento de casa, um momento de lazer. Não, Deus ele tem que estar presente em tudo. E a gente vê hoje em dia muitas pessoas falando, vou ter ali o meu momento de devocional. Mas não é um momento de devocional. Deus ele quer que nós tenhamos uma vida devocional. Nem sempre você vai ter um momento ali, eu vou acordar 7 horas, 8 horas, vou fazer do meu devocional. Às vezes não dá tempo. Às vezes você vai acordar, vai acordando, já vai orando, já vai, né, no momento, bota um louvor, pega a Bíblia para orar e fala com Deus. Então, assim, não é determinar um horáriozinho para falar com Deus, sabe? É todo momento, sabe? Fala com Deus. Eu acho. Oi? Sim, exatamente. Claro que você tem o seu momento de ler a Bíblia e se dedicar, mas eu acho que quanto mais a gente traz isso como uma naturalidade do nosso dia a dia, mais intimidade a gente tem com Deus, né, com o Espírito Santo, e mais a gente vai se aproximando, ouvindo a voz dele e tendo experiências incríveis. Muito bom! Já deixa o seu like se você ainda não deixou. Comenta aqui qual foi o ponto forte desse diálogo, dessa conversa profunda aqui que a gente trouxe. Comenta aqui qual foi o ponto alto, o aprendizado que você trouxe. E compartilha com aqueles que precisam ouvir essa mensagem também. Se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais, @Milena Grisolha no Instagram, no TikTok também. Em todas as redes sociais, @Milena Grisolha. Um beijo, até o próximo. Obrigada, Má.